Deus, o que é que tem isso? Foi os Estados Unidos que criou? Ah, muito bem. A palavra que eu queria chegou. Se foi os americanos que criaram, então está tudo em ordem. O brasileiro pode copiar. O que é que tem isso? O que é que tem alguma coisa contra? Isso não é pecado, não, gente. Isso é uma maravilha. Coisa, inclusive é bonito, né? Paciência. Paciência. Acabar, vocês querem que eu ache que Deus está aqui? Tá. Não está. A NASA e os discos voadores. Recentemente, a NASA ela tem colocado na internet centenas, milhares de OVNIs, objetos por todo o planeta, de ponta a ponta, os 510 milhões fora o espaço. Tem mostrado, isso era um assunto restrito, os UFOs, a tradução em inglês, objetos voadores não identificados. Hoje é repleto disso. Seria isso uma manobra, conspiração? Ou existe, ou não existe? Qual é o objetivo da divulgação? Porque desde 1998, anos 2000, os satélites italianos, satélites meteorológicos, os satélites captaram os objetos gigantescos, faziam movimentos altamente radicais em cima de São Francisco, radical, ia para a Europa, voltava muito rápido. Naves espaciais com até 400 quilômetros de diâmetro. De diâmetro. Uma nave espacial, analisa a capacidade dessa nave, se realmente que é nave. Eu acredito que sim, porque penso eu, do meu ponto de vista, que o homem, pelo menos entre aspas, supõe que não tem ainda um objeto que voe desloque, melhor, a 12 mil quilômetros por segundo, 12 mil quilômetros por 90 mil quilômetros por hora. Incrível. Então eu acredito que não tem. Nos dias atuais, o avião mais rápido é o Blackbird, ou pássaro preto, ou preto pássaro, como queira. Esse avião ele chega a atingir quase 5 mil quilômetros por hora. Ele, na tecnologia americana, esses pássaros pretos, os Blackbird, eles voam a velocidade de 4.800 km por hora. Quase 4 vezes a velocidade da luz, que é de 1.200 e alguma coisa. E o que está acontecendo, na verdade? Esses objetos que a NASA mostrou recentemente, próximo a Mercúrio, próximo dos raios solares, acima da Lua, quer dizer, na circunferência lá da Lua, objetos gigantescos com a velocidade de 90 mil km por hora. Tem imagens inéditas da NASA, vídeos antigos, mas que agora eles estão publicando demais. Ou eles não estão suportando controlar e tem que amaciar o povo, até porque os filmes de Hollywood em relação à invasão extraterrestre já é antiga, desde rádios americanos, 1940 e pouco, no caso russo, eles agora estão explicitamente. A questão é, tem alguma coisa no ar que a gente deve se preocupar, ou pelo menos questionar, duvidar, ou sei lá o que, mas tem alguma coisa. E o filme de Hollywood sempre apresenta uma chegada em massa. Talvez possa ser algum contato, seria o terceiro contato, ou contato 3, ou alguma coisa dessa natureza. Creio eu, não se sabe de nada. Com tanta coisa que a gente está vendo nesse mundo, você não tem certeza de nada. Apocalipse Maia. Simplesmente tem se falado demais sobre a destruição do nosso planeta, alguma coisa que vai acontecer. As civilizações sumerianas, os lemurianos, os hiperboreus, os egípcios, os hititas, os gregos, todas essas civilizações eram os antigos maias, cujos reis enfeitaram as cidades com altas pirâmides, palácios luxuosos e bem cuidadas praças. Enfim, era um povo avançado.
very resourceful in figuring out how to harness the energy, creating amazingly sophisticated works of art and engineering, and sustaining a civilization for 1,500 years. Depois de gerações de prosperidade e inovações, a velha civilização se extinguiu. Os centros fervilhantes transformaram-se em cidades fantasma que a natureza logo encobriu. Séculos depois, as respostas às perguntas que cercam esse povo notável e seus reis divinizados contam uma história de conquistas, engenhosidade e desastre. Construindo um império. Os Maias. Mas, amado, essa teoria da civilização maia, a qual admiro bastante pelas suas construções, pelas pirâmides, não só os maias, como os astecas, tudo vizinho ali, Honduras, Guatemala, Sul México, e os incas, todas essas civilizações foram extraordinariamente, tiveram vários contatos. A minha questão de acreditar em civilizações que teve contato com civilizações superiores, seja elas benéficas ou malignas, é que todas essas civilizações tinham contato com os deuses. Eles usavam deuses minúsculo, não Deus, o único criador do universo, estou falando de minúsculo. Mas a religião tinha que estar infiltrada em alguma coisa. Eles tinham conhecimento, tinham seus livros, como os livros dos mortos do Egito, o Epopeia de Gilgamesh, ou Gilgamesh, ou Gilgamesh como queira, o Dizia japonês, o Mahabharata, o livro sagrado indiano, com quase 300 mil versículos. A Bíblia nossa, digo nossa, que nós usamos, tem 31.173 versículos, lá tem 300 mil. Mahabharata, o livro sagrado indiano, e o povo dos maias. O bispo tinha que ter religião no meio. O bispo Diego de Landa, espanhol, quando veio à América, e quando chegou hoje o atual Honduras, Tegucigalpa, México, ali no Azteca, os maias e os astecas, ele, bispo Diego de Landa, em 1490 e alguma coisa, antes de 1500, tocou fogo em quase todos os manuscritos maias. Todos os conhecimentos que os maias tinham se perderam. Porque os conquistadores espanhóis, os gulosos que já estavam chegando na época, eu não sei, pinga destruir alguma coisa, tiraram o conhecimento real dessa civilização. A gente poderia até ter resposta até mais significativa, mais explicativa, mais explícita, mais concreta, mas nós não temos. Porque foram destruídos todos o povo. 99% do livro sagrado dele foi destruído. Pela Igreja Católica, pelo bispo Diego de Landa. Essas alturas deve estar, né? Bom, então é isso. Mas existem alguns enigmas? Existem. A gente apenas especula com as construções das pirâmides do México mesmo, pirâmides do Egito, desde Napoleão Bonaparte, em 1789 até 1915, quando ele estava no auge, no apogeu general, conquistando, inclusive entrou no Egito. As pirâmides é um enigma até hoje. Nenhum arqueólogo, paleontólogo, historiador, nenhum escritor, nenhum cientista, ninguém conseguiu até hoje decifrar o que realmente, quem construiu aquelas pirâmides. Algumas versões foram os atlantes, outros foram descobertos, tudo bem, só não foi o homem. Se foi com a ajuda de Deus ou do diabo não se sabe que está construído. Tem alguns pontos enigmáticos que a gente poderia até, na década de 60, o historiador Richard Monner, ele fez uns dados matemáticos sobre a pirâmide de Quéops, só de Quéops, exemplificando, não vou estender para todas as pirâmides aqui, porque todas elas são enigmáticas. Então ele fez um cálculo matemático, ela tem 2.600.000 blocos de pedra, cada um custando entre 3 a 15 toneladas, e se colocasse 10 por dia, se colocasse cada pedra dessa 10 por dia, daria o total de 654 anos, equivalente a 250 mil dias, 654 anos, portanto a história estaria diferente, não foi em 25 anos como ensinou lá no colégio primário, não foi assim. Isso é em relação às construções, vem os dados matemáticos, que é confirmado, isso é confirmado. Não são aqui, não estou balbuciando, estou falando asneira, nem estou num DVD desse falando bobagem, não poderia, nem deveria.
E nem queria também. A altura da pirâmide de Quéops, ela é multiplicada por 1 milhão de vezes, dá a distância Terra-Sol é 149 metros e 45 centímetros. A distância Terra-Sol, 149.450.000 quilômetros de distância, ou 8 minutos-luz, a velocidade da luz, 300.000 quilômetros por segundo. Daria para ir na Ilha do Marajó, ao Arrochuí, 42 vezes num piscar de olho. Daria quase para chegar na Lua. Aliás, a Lua são 388 mil quilômetros, a velocidade da luz são 300 mil quilômetros. Essas pirâmides, a sua circunferência dividida pelo dobro da altura dá valor de pi. Pitágoras descobriu isso em 360 a.C., mas os egípcios já sabiam. Já estava lá a pirâmide, lá há 10 mil anos. Alguns cientistas arriscando a sua reputação de doutorado, de mestrado, de cientista, PhD, de sei o que mais, eles acreditam que as pirâmides não têm 10 mil anos, 7 mil anos, acreditam que tem até 30 mil anos, 25 mil anos. Há controvérsia sobre isso. As suas ápices das pirâmides eram da milimetrado para os pontos cardeais. As ápices da pirâmide de Quéops eram da rigorosamente para os pontos cardeais. Então isso também não foi coincidência. O ano internacional geofísico, em 1958, a NASA confirma que realmente procede. A pirâmide divide os dois continentes em partes iguais, quer dizer, o globo terrestre em partes iguais. A quantidade de águas e oceano, por exemplo, o Pacífico tem 160 milhões de quilômetros quadrados, o Atlântico tem 80, o Índico tem 60, somando os rios, somando os outros que eu já falei aqui nos continentes, vai dar rigorosamente iguais. Uma parte do lado direito e a parte do lado esquerdo. Isso também não poderia ser coincidência. Seja lá com que objetivo fizeram, satânico talvez, não sei, porque a pirâmide de Quéops tem tudo a ver com a pirâmide de Palenque no México, totalmente bem distante, faz uma suástica, tem um símbolo suástico. Esse símbolo suástico é o símbolo nazista, aquela bondade do Adolf Hitler, que os americanos vão fazer conosco agora, os ingleses vão fazer conosco novamente, vai botar tudo de novo, botar tudo que era. Então a pirâmide, na verdade, ela tem vários dados matemáticos inexplicáveis. A ciência não consegue explicar isso. Ela fornece as constelações de Órion, várias constelações. Ela fornece o peso da Terra de 6 sextilhões de toneladas. Milhão, trilhão, 4 trilhões, 5 trilhões, sextilhões. São 6 sextilhões de toneladas. Fazendo os cálculos matemáticos, ela fornece. Fornece sobre os triângulos de Pitágoras, os três. Fornece, tem vários dados matemáticos. E muito mais. Bússola lá não funciona, os aparelhos, e etc, etc. Então tem alguma coisa por trás, que nós não sabemos. Também ninguém explica. E quem sabe não explica. O homem e a lua. Então, hoje tem aquelas controvérsias, na verdade, se foi, se não foi. Do meu ponto de vista, eu acredito que não. Nessa semana, ouviram muita coisa sobre essa façanha do século XX, que foi colocar pessoas na Lua e trazê-las de volta. Vários jornais, TV aberta, TV paga, isso rolou muitos desses vídeos. Eu acredito que vocês devem ter visto uma ou outra coisa aí. Mas às vezes pode ser que essa pergunta venha, né, aí à nossa mente. Será que realmente aconteceu de pessoas pisarem lá na Lua? Isso já há 40 anos, né? Não sei se vocês já ouviram falar que existe uma teoria da conspiração que fala que isso não aconteceu. Eu vou passar aqui as duas hipóteses, eu acho isso bastante interessante. Bom, essa é uma apresentação aqui, uma animação que foi feita há algum tempo, e nós usamos muito aqui na Fundação Céu para ilustrar como é ir para a Lua, ou por que isso supostamente aconteceu. Então nós estamos num futuro aqui dentro dessa nossa animação, tem um astronautinho aqui que está comandando essa nossa animação sobre a Lua. Mas pessoal, para colocar pessoas na Lua, era interessante responder essa pergunta aqui, ó. Como é que eu vou colocar 40 toneladas de carga a uma distância aí de quase 400 mil quilômetros? Bom, isso era uma pergunta que tinha que ser respondida porque Estados Unidos e a antiga União Soviética entraram numa competição para ver quem faria isso primeiro. Evidentemente que vários satélites, várias sondas...